Oi, voltei. Eu poderia começar falando que faz tempo que eu não faço vídeo, que eu não comento filme, mas vou pular esse fato. Pular o fato que eu não fiz um vídeo de Vingadores, nem de Prometheus, frustração, resumo. E vou logo falar de O Espetacular Homem-Aranha do Mark Webb. O meu plano original era fazer um vídeo comentando o filme do Sam Raimi de 2002 e depois comentar esse filme em comparação com ele. Isso não vai acontecer, porque eu achei que esse filme ia ser bem melhor e eu ia poder retomar o outro filme e falar coisas mais fodas ainda, mas não é o caso. A melhor coisa desse filme é o Peter Parker. O personagem do Andrew Garfield é bem melhor ao personagem do Tobey Maguire na trilogia anterior. Eu nem falo por questão de atuação comparando o nível de qualidade dos dois atores, mas o próprio roteiro beneficia o Andrew Garfield aqui. O personagem é muito mais divertido, muito mais sarcástico, muito mais piadista e está muito mais à vontade na pele de Homem-Aranha do que o Tobey Maguire parece que estava. Assim. A própria construção do Homem-Aranha, assim, a transição de Peter Parker para Homem-Aranha é muito melhor nesse filme. Você acredita que ele pode se transformar naquilo porque você vê ele se preparando para isso. Você vê ele indo atrás de construir a roupa do Homem-Aranha, por exemplo. Você vê ele construindo o lançador de teias que ele tem e você acredita que ele é capaz daquilo porque eles constroem bem o personagem com uma certa genialidade. Esse tipo de coisa não aconteceu no primeiro filme, por exemplo. O Homem-Aranha simplesmente se torna um cara atlético de repente, sem contar que ele descobre os poderes dele meio que... E se eu tentasse subir nessa parede agora? E se eu fizesse gestos com a mão e em algum deles saísse teia da minha mão? Por esse motivo, a primeira metade do filme é bem legal, sabe? Apesar de ser o mesmo personagem, a mesma origem de Homem-Aranha que a gente já viu em outros filmes e em desenho animado várias vezes, eu estava satisfeito em ver, eu estava disposto a acreditar que o Mark Webb tinha algo legal para oferecer até o fim do filme. Porém, não acontece. Simplesmente quando o Peter Parker se transforma em Homem-Aranha, mais especificamente quando aparece o vilão do filme, o Lagarto, o filme passa a se tornar vazio. Meio que o personagem tinha uma razão para estar ali lutando contra o crime, indo atrás de bandidos. Eu não vou falar para não dar spoilers. Morte do tio Ben. E ele abandona isso de repente, parece. Outra coisa que eu fiquei insatisfeito foi o par romântico do filme. A Gwen Stacy é o amor da vida do Homem-Aranha. Nesse filme era para ela ser 1000 vezes melhor que a Mary Jane da Kristen Dunst. E não é. Apesar do sentimento dela parecer muito mais sincero que era o da Mary Jane no filme anterior, a reciprocidade do Homem-Aranha não parece ser forte o suficiente. Eu sei que o filme mostra já que ele era afim dela, que ele era apaixonado nela, mas parece que não cola bem. A interação dos personagens é legal em cena, mas no geral parece que não bate, assim, não encaixa o amor dos dois. Parece que o Peter não é apaixonado pela Gwen Stacy como ele deveria ser. Em resumo, todas as coisas ruins que eu poderia continuar falando desse filme levam a um ponto só. O filme não precisa existir. Não é como se fosse um reboot, por exemplo, como o Nolan fez com o Batman. Nolan pegou o Batman, que todo mundo já conhece, todo mundo já tinha visto filmes anteriores, todo mundo já sabia quem era, e deu a sua nova visão para a história, deu uma nova visão para o personagem, e fez sua história ser necessária. O Mark Webb é bem sucedido na visão dele, mas não é uma visão nova. Ele simplesmente pega os elementos de sucesso que o Sam Raimi teve nos dois primeiros filmes e reproduz aqui da maneira dele, que é divertida, mas é inferior. O par romântico é inferior, o vilão é inferior, a motivação do Peter é inferior, o discurso do tio Ben pro Peter é inferior, e a emoção e comoção da população com o Peter Parker é inferior também. Apesar de tudo, os efeitos especiais são melhores. A grande parada é que antes do filme estrear nos cinemas, ele anunciava que ia contar a história nunca contada antes sobre a origem do Homem-Aranha e o relacionamento dele com os pais. Isso não acontece, isso ficou de fora do filme. Tem um artigo muito legal que eu achei na internet, inclusive eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para quem quiser ler, em inglês, que mostra que muita coisa que foi anunciada em imagens promocionais e nos trailers foi deixada de lado do corte final do filme. Isso deixou muito claro para mim uma coisa. A direção e o roteiro levaram o filme para um lado que ia realmente dar uma alterada nessa origem do Homem-Aranha e contar a sua própria versão da história, que nunca tinha sido contado antes. Acho que o estúdio estava com o cu na mão
decidiu alterar isso, fez um novo corte do filme, deixou muita coisa de fora, mas não mexeu no produto final, e aí deixou esses furos, e a história ficou mais do mesmo, de uma forma inferior. Eu não vou comentar tudo que fala nesse artigo, porque não quero me alongar muito aqui, não quero dar spoilers, mas recomendo que você leia, principalmente se você já viu o filme. Em resumo, apesar de eu ter falado mal de muitas coisas do filme, ele é muito divertido, eu acho que você deveria ir ver. Só não espere que ele vá superar o que o Sam Raimi já fez, porque ele não supera, na minha opinião. Ele não precisava ter sido feito, é muito recente a trilogia anterior, e não precisava ser substituída porque não é ruim, apesar do final desastroso que ela teve. Ah, só mais uma coisa antes de terminar, já anunciaram que vai ser uma nova trilogia, esse espetacular Homem-Aranha, e o Mark Webb não vai estar de volta para os novos filmes. Ah, de novo, um detalhe muito importante. Eu aceito que quando a gente vai ver um filme, a gente tem que se desprender de certas noções de realidade para comprar o roteiro e se imergir no mundo do filme. Agora, vir me falar que o Peter Parker, gênio juvenil, Homem-Aranha, usa o Bing para fazer busca sobre seus pais? Ah, vá, né?